Seja bem-vindo a mais um corte de um dos programas do Arquibancada Tricolor. A gente tem programação diária e você confere no link aqui na descrição. Sobre essas especulações também que a gente fala de termômetro, saiu uma informação nas últimas horas que veio lá de Goiânia de que o São Paulo teria consultado Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, atacante aí que faz uma campanha de um time que já caiu, né? Pô, não é nenhum demérito, porque até o próprio presidente já falou que já caiu, então a gente pode falar que já caiu, de fato, tá numa situação muito complicada, e ele tem contrato até o final do ano. Vale lembrar que lá atrás, quando o São Paulo fez uma venda para o Botafogo, salvo engano, eles tinham acertado prioridade de compra dele, que era um jovem em ascensão, estava bem e tudo mais, agora tá aí no Atlético Goianiense em fim de contrato. Cara, e de novo, pode ser essa guerra de narrativa de termômetro, né? O que o torcedor vai achar para a gente prosseguir ou não? Mas fato é, a informação veio de Goiânia, né, de fontes ali ligadas à mídia goiana como um todo, ao clube como um todo, e aí quando a gente pergunta no São Paulo, dizem que esse nome nunca foi cogitado, também teve uma rejeição grande aí nas redes sociais, mas de fato falaram que ele foi oferecido, mas que o São Paulo não abrirá conversas, então esse é o panorama do lado do São Paulo quanto a Luiz Fernando, meia atacante aí do Atlético Goianiense. Queria um pouco da opinião do Nick, que, pô, certamente acompanha todos os jogos aí do nosso Atlético Goianiense e poderá falar, não, mas cara, que deve conhecer um pouco mais esse jogador para falar um pouquinho aí sobre o próprio Luiz Fernando, porque o nosso Ilcinho estava ocupado vendo o Inter Miami jogar. Não, então. Cara, o Luiz Fernando, eu lembro de uma negociação, de uma sondagem que São Paulo fez numa época que eu acho que ele jogava no Botafogo ainda, né? Depois ele acabou indo para o Grêmio. E nessa época eu até acompanhei um pouco. Confesso para você que eu não sei em quantos anos ele tá, mas imagino que deva ser uns 26, 27 anos por aí, né? Não é muito mais do que isso, eu acho. Cara, assim, antes de falar do Luiz Fernando em si, que de fato eu acho que é um jogador que já teve passagem, por exemplo, pelo Botafogo, pelo Grêmio, acabou não se firmando em time grande, mas faz um bom campeonato dentro do possível ali pelo Atlético Goianiense, eu acho que independente de ser o Luiz Fernando ou não, isso indica de uma forma muito clara qual vai ser o perfil de contratação que o São Paulo vai fazer, se é que vai fazer. Né? Então é importante isso estar alinhado com o torcedor para que não haja uma disparidade aí de opiniões, de expectativa, né? O torcedor esperando, mesmo que o time classifique para a Libertadores do ano que vem, a contratação do Garro no meio de campo e vem o Luiz Fernando. Então, eu acho que tem que estar muito transparente, muito clara a comunicação de São Paulo, deixando isso muito, muito certo. Olha, galera, a gente vai dar prioridade para a questão da reconstrução financeira, a gente vai dar prioridade para a Cotia, então é importante que tenha um treinador, inclusive, que olhe para a base do São Paulo de uma forma mais carinhosa e joga os moleques ali para ganhar experiência no Paulista, nos jogos que tem que ser, porque se o time não pode contratar, a base está ali de graça, então o São Paulo tem que usar um pouco mais a base, ao contrário do que fez esse ano, e aí uma ou outra contratação pontual que vier, cara, vai ser nesse perfil do Luiz Fernando aí. Eu vi galera comentando do Mateuzinho do Vitória, que também é um jogador bem interessante, mas aí eu acho que já é um jogador que vai custar muito mais caro. Não acho que o São Paulo vai conseguir competir nesse nível de contratação, não. É isso aí que a gente tem, cara. O que você está na mesma linha aí das informações que você tem? É isso, Nick. A gente vai falar um pouco desse Moneyball, né? Que é o termo que eu mais odeio, talvez, no futebol no momento, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse orçamento só antes. Sim, quem que é o Brad Pitt do Moneyball do São Paulo, na sua opinião? Jesus amado. Nosso Vinícius Pistelli pergunta, né? Por que não ir atrás do Pita, então? Ele fala do Isidro Pita do Cuiabá. Você gosta, Ilcinho, do jogador, não? Cara, ele fez uma baita partida contra o São Paulo. Ele fez o que até essa partida do Cuiabá quase ninguém conseguiu, que foi dar trabalho sozinho para a defesa do São Paulo, que, cara, era o nosso conforto, digamos assim, né? Ali o sistema defensivo do São Paulo. E ele conseguiu, fez um trabalho ali, cara, de segurar, prender a bola, sofrer as faltas, fazer com que o Cuiabá gastasse tempo, ofereceu perigo ali dentro da área. Ele jogou ali nessa função de sofrer, que é uma função que principalmente o Caleri está acostumado a fazer, né? Porque ultimamente ele só tá ali gladiando com os zagueiros. Cara, ele foi muito bem contra a baita defesa do São Paulo. Só que eu acho que para o Pita a gente teria que desembolsar uma grana, né? O Cuiabá não seria esse cenário do nosso querido Luiz Fernando.
E eu acho que o Nick é correto quando a diretoria tem que ser mais clara e falar assim, pessoal, não vou fazer loucura, não vou gastar horrores, vou tentar fazer mais ou menos como foi na época de 2005 e 2006, que a maioria dos caras vinham em término de contrato, havia um acompanhamento da situação, dos contratos, e a gente dava uns botes certos, e eram poucas as vezes que o São Paulo gastava dinheiro com o jogador. Acho que, se não me engano, posso estar enganado, mas talvez tenha gastado, aberto os cofres com o Dagoberto e Mardo só, né? E aí foi quando voltou, até os dois ali, era a galera em fim de contrato, que queria voltar da Europa, recuperando no refis. Então, eu acho que também esse posicionamento da direção já para o torcedor falar, bom, a gente tem um time competitivo e ano que vem a gente vai ser competitivo de novo. Não vamos ser brilhantes. Ou vai ter que vir um treinador, ou o Zuba vai ter que dar um jeito desse time competitivo ficar brilhante. Então, acho que é por isso que a gente cobra mais informações, assim, até para nós que dá para não ficar jogando informação ao vento, achômetro, né? Porque o meu achômetro está em dia. Eu acho, faço um vídeo e é isso. Poucas. Eles não são claros, eles me dão o direito de achar o que eu quiser, né? Tá aí, então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova para você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então vem com a gente, pessoal.